Toda vez que o Brasil cresce, os jornais anunciam: PIB cresceu tanto por cento. Toda vez que a coisa vai mal, PIB despencou. A palavra aparece o tempo inteiro no noticiário, em discurso de político, em comparação entre países, e a maioria das pessoas simplesmente aceita o número sem entender exatamente o que ele está medindo. Hoje eu vou te explicar o que é PIB de um jeito simples, sem economês, e por que esse número, mesmo parecendo abstrato, tem relação direta com coisas concretas da sua vida, como emprego, salário e até o preço do que você compra. Vamos começar do básico. PIB significa Produto Interno Bruto. De forma simples, ele é a soma de tudo que foi produzido dentro de um país, em bens e serviços, durante um período específico, geralmente um trimestre ou um ano. Toda vez que uma empresa vende um produto, toda vez que alguém presta um serviço, toda vez que uma fábrica produz algo, isso entra na conta gigante que forma o PIB do país. Pensa assim: se o Brasil fosse uma empresa gigante, o PIB seria parecido com o faturamento total dela, somando tudo que foi produzido e vendido dentro do território nacional, sem descontar os custos, num período determinado de tempo. Agora, por que esse número recebe tanta atenção? Porque o PIB é, na prática, o principal termômetro usado para saber se a economia de um país está crescendo ou encolhendo. Quando o PIB cresce de forma geral, significa que mais empresas estão produzindo, mais serviços estão sendo prestados, mais dinheiro está circulando. Quando o PIB cai, geralmente significa o contrário: menos produção, menos consumo, economia desacelerando. E é aqui que a coisa fica interessante. Quando o PIB cai por 2 trimestres seguidos, os economistas chamam isso de recessão técnica. Essa é a palavra que assusta o noticiário inteiro, porque geralmente vem acompanhada de desemprego subindo e negócios fechando. Agora, vamos ao que realmente importa: como isso afeta a sua vida, na prática. Primeiro ponto: emprego. Quando o PIB cresce de forma consistente, geralmente significa que empresas estão vendendo mais, produzindo mais e precisando contratar mais gente para dar conta dessa demanda. Quando o PIB encolhe, o caminho é o oposto. Empresas vendem menos, cortam custos, e um dos primeiros cortes costuma ser justamente em folha de pagamento. Isso não é regra fixa, mas é uma correlação forte que se repete historicamente. Segundo ponto: salário e reajustes. Empresas que estão vendendo bem, num cenário de PIB em crescimento, têm mais margem para conceder aumentos e reajustes acima da inflação. Já em cenário de PIB estagnado ou caindo, a negociação fica muito mais difícil, porque a empresa também está com menos dinheiro entrando. Terceiro ponto, e esse é mais indireto: arrecadação de impostos e serviços públicos. Quando a economia cresce, o governo arrecada mais imposto, porque mais gente está comprando, vendendo e trabalhando formalmente. Isso, em teoria, deveria significar mais dinheiro disponível para investir em saúde, educação e infraestrutura. Quando o PIB cai, a arrecadação cai junto, e o governo geralmente precisa cortar gastos ou aumentar dívida para manter os serviços funcionando. Agora, um ponto importante que quase ninguém fala: PIB alto não significa automaticamente que a população está vivendo melhor. Isso acontece porque o PIB mede o total produzido, mas não mede como essa riqueza é distribuída entre as pessoas. Um país pode ter um PIB gigante e, ao mesmo tempo, ter uma parte enorme da população vivendo na pobreza, porque a riqueza produzida está concentrada nas mãos de poucos. Por isso, quando você ouve "o Brasil é a 10ª economia do mundo" ou algo parecido, isso fala sobre o tamanho total da economia, não sobre a qualidade de vida média de quem mora aqui. Para medir isso de forma mais justa, existe o PIB per capita, que divide o PIB total pelo número de habitantes do país. Ele dá uma ideia melhor de riqueza média por pessoa, mas ainda assim não mostra a desigualdade real, porque uma média pode esconder extremos gigantes entre quem tem muito e quem tem pouco. Agora, o que você pode fazer com essa informação, de forma prática? Primeiro, quando você ouvir uma notícia sobre o PIB, entenda que ela está falando sobre a tendência geral da economia, não sobre a sua situação financeira individual. É possível o PIB estar crescendo e você, pessoalmente, estar passando por dificuldade, assim como é possível o PIB estar caindo e sua situação pessoal estar estável, dependendo do seu setor de trabalho. Segundo, PIB em queda constante costuma ser um sinal de alerta para segurar decisões financeiras arriscadas, como trocar de emprego para algo instável ou assumir dívidas grandes.
porque o cenário geral de contratação e crédito tende a ficar mais difícil nesses períodos. Terceiro, PIB em crescimento consistente costuma ser um ambiente mais favorável para buscar aumento salarial, trocar de emprego ou empreender, porque a economia está circulando mais dinheiro e criando mais oportunidade. Resumindo tudo isso, PIB não é um número abstrato que só interessa a economista de terno na televisão. Ele é o termômetro que ajuda a entender se o país está produzindo mais ou menos riqueza, o que influencia diretamente emprego, salário e a quantidade de dinheiro disponível para investir em serviços públicos. Não é sobre decorar a fórmula, é sobre entender a lógica por trás do número, para interpretar o noticiário econômico com mais clareza, ao invés de simplesmente ignorar mais uma palavra que parece distante da sua vida real. Comenta aqui embaixo se você sabia o que era PIB antes desse vídeo, e se isso vai mudar como você interpreta as notícias econômicas daqui para frente. Deixa o like e se inscreve, porque tem vídeo novo todo dia.